Bom, e começamos hoje a nossa rodada com o Sargento Lima, do PL, que sai em chapa pura. A vice é Fábio Venera. Candidato, boa tarde, primeiramente. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Também com a gente no estúdio Lincoln Pradal, jornalista do Grupo ND. E vamos começar, candidato, com 30 segundos, para que o senhor se apresente ao eleitor. Quem é o Sargento Lima? Carlos Henrique de Lima, mineiro de nascimento, mas joinvilense de coração, moro aqui há mais de 30 anos, casado com a Zeni, pai do Miguel, irmão do Elbert, filho da dona Mite. Minha formação superior foi toda aqui em Joinville, minhas pós-graduações também, onde trabalhei como policial militar grande parte da minha vida aqui. O Grupo ND, boa tarde, candidato, levantou os principais desafios da cidade e nós vamos então à primeira pergunta. Até o mês de junho, mais de 20 mil pessoas aguardavam por uma moradia em Joinville. Como o senhor pretende resolver a questão da habitação no município? Esse é um assunto que me traz muita atenção, inclusive essa semana mesmo estava conversando com a nossa bancada federal, que está disposta muito a fazer importantes investimentos dentro dessa área aqui dentro. Somente um dos deputados vai aportar em 2025 aqui 10 milhões de reais para isso. Por isso da necessidade de você ter um político que tem uma bancada federal forte, senadores também vão entrar em campo e o próprio governador Jorginho Melo, que é um grande parceiro. Então nós temos uma preocupação muito forte com a questão da habitação em Joinville. Candidato, um outro tema que não podemos deixar de falar é saúde. A gente vai falar agora do custo anual da folha de pagamento do Hospital São José, um dos principais desafios, né? No seu plano não há nenhuma proposta específica falando do Hospital São José, diretamente ao hospital. Caso eleito, como administrar a saúde financeira do hospital? Porque a gente sabe que recebe não apenas pacientes de Joinville, mas 30% de outras cidades da região. Nosso plano com o Hospital São José já começou muito antes da eleição, quando nós pedimos para o então governador anterior, o Carlos Moisés, e quem cumpriu a promessa foi o governador Jorginho Melo, de aportar importantes recursos aqui. 32 milhões foi acordado, está sendo pago regularmente. Então, está em dia aquele repasse, governo do Estado? Está em dia o repasse do governo do Estado, inclusive está sendo pago adiantado agora, né? Isso é muito importante para poder desafogar ali um pouquinho ali a folha de pagamento, sendo que ele é usado para custeio. Seria inconstitucional utilizar ele para folha de pagamento, mas para custeio o recurso está entrando, está em dia e está sendo pago. Certo, candidato. No plano de governo, o senhor cita que vai levar para fora da área residencial o atendimento à população de rua aqui no município. Isso quer dizer que o Centro Pop pode mudar de bairro? Com a mais absoluta certeza. Ali é um dos metros quadrados mais caros da cidade de Joinville. Traz enormes transtornos para todo mundo que mora ali no Bucarém. Conheço bem a Rua do Sangue e vejo a dificuldade dos moradores dali. É importante que a gente possa ter, talvez até para um futuro possível investimento, melhor adequar aquela instalação que está ali, ou negociando ela com outro imóvel onde seja mais assertivo colocá-lo ali. E Joinville tem que deixar de ser o destino dos moradores de rua do Brasil inteiro. Para ter uma ideia, nos últimos 2 anos nós recebemos em Santa Catarina quase 100 mil migrantes. E desses moradores de rua que estão aqui em Joinville, 80% não são da cidade. Então, quando estava como secretário de Segurança Pública, entreguei um decreto ao governador que foi assinado, qual responsabiliza todos os prefeitos que enviam essas pessoas que já estão na situação mais fragilizada da sua vida para cá. E o custo acaba ficando no bolso do catarinense e daí desenvolve uma outra série de problemas, inclusive de segurança pública. É um estudo ou já um lugar que possa vir a ser um novo Centro Pop para Joinville, candidato? É um estudo. Por quê? Porque nós vamos viabilizar ele através da pesquisa de mercado. Onde for mais interessante e mais econômico para o município, se investe ali. Falamos também de mobilidade urbana, né? O senhor disse que vai construir 5 viadutos e um anel viário de 22 quilômetros. Dá para fazer, candidato? Tem recursos? Recursos tem. A Joinville é uma cidade muito rica, porque ela precisa ser melhor direcionada em relação àquilo que são os gastos públicos aqui dentro, né? E isso aí tem que se adequar ao longo de uma primeira fase da administração. Ou seja, nós temos que pensar para um ano, para o mandato, e para quem vai assumir essa responsabilidade depois das eleições de 2024 serem concluídas, né? Então, numa primeira fase, eu acredito que dê sim para fazer o encaminhamento correto para tudo isso. Não é uma questão de querer fazer. Joinville precisa dessas mudanças. Esses viadutos, duplicações também de algumas vias? Joinville precisa dessas duplicação de vias, inclusive estudando o impacto que ela causa na vida das pessoas. Quando você muda o rumo de uma rua, você acaba fechando diversos comércios no entorno dela. Vou usar o exemplo da Rua Guanabara, nós temos lá 3 pontos comerciais que faliram
por uma falta de estudo, que foi na rua Guanabara, 3 em falência. Conversei com esses comerciantes ainda na semana passada, vão fechar suas portas por não haver um estudo de médio prazo, pelo menos, para complicar uma obra que começou agora 6 meses antes do período eleitoral. Mas os projetos levam mais tempo, é isso que o candidato fala em não ter esses 4 anos, talvez como tempo suficiente, porque são obras grandiosas. São obras grandiosas do tamanho da cidade, como eu disse. Agora nós perdemos a primeira posição para Itajaí, com o PIB do estado. Vamos tentar recuperar ele, fazer com que Joinville cresça, pelo menos no ritmo das cidades circunvizinhas e aumentando a arrecadação. Para tudo se precisa de boa vontade e de dinheiro. E o dinheiro só vem através da arrecadação e dos investimentos aqui. E será essa a nossa bandeira. Candidato, agora ainda falando de infraestrutura, o Rio Matias, no plano de governo, o senhor fala em estudar a conclusão das obras. Na prática, da onde vai desse estudo até realmente a obra? Bom, o Rio Matias, ele tem ainda, está num processo de análise ainda, inclusive o estudo daquilo que está sendo feito. Foi uma importante obra do governo anterior a esse ali, é uma obra não muito benquista, mas extremamente necessária, e a partir desse estudo, das conclusões, sim, aí quando se concluir as investigações que estão sendo feitas em relação ao Rio Matias, aí se tomar. Seria leviano da minha parte falar disso antes das conclusões dos estudos que estão sendo feitos sobre o impacto do Rio Matias, principalmente na região central da cidade, até porque o nosso rio, ele obedece à tábua das marés, né? E isso aí traz uma série de transtornos para quem vive no centro. Então, como eu disse, concluído o estudo, a gente vai tomar uma decisão assertiva em relação a isso. Candidato, outro tema que não dá para deixar de falar para Joinville também é asfalto, né? Na proposta de financiamento de pavimentação comunitária, em baixas prestações que está lá no seu plano, o senhor pretende entregar até 600 quilômetros. Vai ser uma linha de crédito para os moradores? Facilitar mais, prolongar mais o tempo que você leva até para poder assumir esse compromisso. Obviamente que quando você coloca asfalto numa rua, é importante você se lembrar que o seu imóvel que custava 200 passa a custar 300. Então é um investimento que você faz na sua rua ali. Aquele comércio que estava prestes a fechar sua porta, porque o pó entrava dentro das suas prateleiras, né, que traz esse sofrimento para a pessoa, acaba valorizando demais o imóvel. Então, se a gente conseguir prolongar, esticar o máximo possível esse prazo e amortizar isso lá no futuro, através da arrecadação óbvia que vem quando você oferece infraestrutura para um bairro, tenho absoluta certeza que isso pode ser concluído. Candidato, nós vamos agora à pergunta geral sobre conhecimentos da cidade. Qual é a especialidade com maior fila de espera na área da saúde hoje para Joinville, candidato? Hoje nós temos cerca de 20 mil e 30 mil pessoas esperando exames e consultas. Nós vamos trabalhar em Joinville fazendo algo que o governador Jorginho Melo fez muito interessante no estado, está dando certo. Inclusive ficou à frente de São Paulo e Rio de Janeiro, que foi o mutirão das cirurgias. Mas o senhor sabe que a ortopedia hoje é maior? Sim, já chego lá. Seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos montar aqui o mutirão de exames e consultas. Com o mutirão de exames e consultas, a gente vai poder fornecer isso melhor. Não é só ortopedia, nós estamos falando de ortopedia, de cardiologia, do neuro, né? Existe uma lista gigante, inclusive falta até aqueles medicamentos básicos do posto de saúde, que é o paracetamol. Levar 6 horas numa fila de espera num posto de saúde não combina com o joinvilense pelo tanto de imposto que a gente paga aqui na nossa cidade. Dá tempo para mais perguntas. Dá tempo sim. Candidato, já existe uma proposta pronta para a licitação do transporte coletivo, que é uma antiga reivindicação da comunidade. O senhor pretende manter essa proposta ou vai apresentar alguma outra? Essa não foi só uma proposta e uma reivindicação antiga da sociedade. Essa proposta, ela foi promessa de campanha de todos aqueles que antecederam e chegaram a ocupar a cadeira de prefeito e não foi cumprida por nenhuma delas. Se existe uma empresa que lucra em Joinville, é fácil de se comprovar que outras possam ter o interesse de trabalhar aqui dentro. O transporte público urbano de Joinville, você, independente do horário do dia que você olha o ônibus, ele está cheio. Por quê? Porque são poucos ônibus na linha. Candidato, preciso interromper porque nós temos agora 1 minuto para as suas considerações finais, por favor. Bom, gente. Eu quero primeiro lhe dar absoluta certeza para você que está em casa que nós vamos cumprir o acordado durante a campanha. Tudo aquilo que foi combinado será acordado. Isso eu quero te transmitir essa tranquilidade para você.
quero dizer também que, como um parlamentar, já no meu segundo mandato, eu tenho envergadura política para poder ter do meu lado o melhor governador do Brasil, que eu ajudei a eleger, que ele me ajudou a eleger, que é o governador Jorginho Melo, que tem feito um trabalho espetacular em Santa Catarina. Tem proximidade com todas as figuras da direita conservadora no cenário nacional. E principalmente a maior delas, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Os dois entraram na minha campanha, conto com total apoio de todos, inclusive da bancada de deputados estaduais e federais. Então, estou muito confiante que nós vamos conseguir fazer entregas maravilhosas para Joinville. Joinville ficou para trás. Agora é hora de colocar Joinville na frente com força e com coragem. Obrigada, candidato. Muito obrigada pela vinda.